Muito bem, pessoal. Eu sou o professor Rogério, da UFMS de Corumbá, e quero mostrar aqui um exemplo de cálculo de pontos de função, pelo menos a parte bruta, né? Como é que faz para calcular a ponto de função antes do ajuste, né? Então, no exemplo aqui eu coloquei uma tela, né, de cadastro, um site de beleza aí, onde a pessoa coloca seu nome, alguns dados ali, o quanto pretende consumir por visita, as datas e horários preferidos, e aí faz o cadastro, né? Então, aqui a primeira situação, né? Eu tenho que registrar quantas tabelas eu vou acessar nessa tela aqui. Repara que se depois eu colocar uma outra tela que acesse as mesmas tabelas, eu não vou contar novamente, tá? Isso aí é preciso ressaltar. Então, por exemplo, aqui eu vou ter uma tabela de dados do cliente, né? Tabela com os dados do especificamente nome, endereço, idade e celular. Eu posso estar utilizando aí um arquivo, né? Então, esse aqui vai ser um arquivo. Aqui, arquivo, no caso, é sinônimo de tabela, tá? E esse cara vai ter quantos registros? Se eu colocar aqui nome, CPF, idade, celular e gasto, médio por visita, eu estou tendo 5 dados, 5 registros. Mas eu vou ter mais um registro que vai ser o identificador dessa pessoa. Então eu tenho 6 registros, tá? 6 registros. Mas efetivamente quantos tipos diferentes de dados eu vou ter? Eu vou ter aqui um varchar, outros 2, 3 inteiros, 4 inteiros, 5 inteiros. Acho que então vão ser 2 tipos diferentes. Tá? 2 tipos e um total de 6 campos. Tá bom, olhando aqui a tabela, 2 tipos, 6 campos. Esse aqui vai ser um arquivo do tipo simples, tá? Bom, agora tem essa questão aqui da tabela de horários que a pessoa coloca como disponíveis. Isso aqui eu vou organizar uma outra tabela, certo? Tem que fazer pelo menos uma outra tabela. Bom, de repente pode ser necessário aí 2 tabelas, uma tabela de relacionamentos, né? Que faça ligação 1 para N e tal, mas de qualquer maneira eu vou precisar de pelo menos mais uma tabela. E essa vai ter quantos campos? Aqui eu estou colocando uma matriz, né? De 6 por 3. Isso aqui vai ser, aliás, são 6 campos de dia, mais os horários. 3, 6, 12. Então vão ser 18 campos. 18 campos. E que tipo que eu vou colocar nesses campos aí? Pode ser booleano, né? Ou inteiro, 0, 1, de tamanho 1, quem sabe. Então eu vou ter apenas um tipo. Bom, olhando aqui na tabela, com 18 campos, tendo um tipo somente, ela vai ser simples ainda. Agora, se eu tivesse, por um acaso, 18 campos e tivesse 6 tipos, aí ela seria média complexidade, né? Então ela é simples. E eu totalizo aqui, então nessa tela aqui, na parte de arquivos, eu tenho duas ocorrências S.
nenhuma média e nenhuma de alta complexidade. Tá? Então isso aqui é o resultado da parte de arquivo. Depois eu vou precisar relembrar isso aí para fazer o cálculo dos pontos aí que eu preciso. Agora, sobre entradas. Isso aqui claramente é uma tela de entrada de dados. Né? Tá caracterizada aqui pelo botão cadastrar. Então eu vou ter uma entrada de dados. Eu vou ter saída? Não, não vou ter saída. Bom, vamos ver aqui de entrada de dados o que eu vou ter. Eu estou referenciando quantas tabelas? Deixa eu colocar aqui o campo texto. Quantas tabelas? 2 tabelas. Certo? Essa aqui é uma tabela com os dados do usuário e a outra tabela com os horários disponíveis. Então, 2 tabelas por quantos campos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lá em cima, né? E mais 18 lá embaixo. Ops. 6 mais 18. Deixa eu ajustar esse tamanho, esse negócio aqui para ficar bonitinho. Então eu tenho 6 mais 18 dá 24 campos. Tá bom. Com 2 tabelas eu estou nessa linha aqui, ó. E vou ter 24 campos. Ela é considerada uma entrada complexa. Ah, mas aqui são só campos tipo booleano. Ah, tudo bem, mas tu está utilizando essa tabela aqui de cálculo de complexidade. Isso aqui você tem que obedecer esse formalismo aqui. Então é uma complexa. Tá bom? Bom, essa tela aí vai ter vai ter saídas? Não, não vai ter saídas. Vai ter consultas? Não, não vai ter consultas. Vai ter interface com outros sistemas? Também não. Então, relativamente a essa tabela aqui, aliás, essa tela, eu consigo fechar aí em dois arquivos simples e uma entrada complexa. Então vou sintetizar aqui, né? Essa tela, arquivos 2S, entradas 1C. Depois eu vou usar essa informação no ajuste, no cálculo dos pontos finais, certo? Bom, acho que já vou fazer isso agora, né? Vamos ver como é que qual é a tabela que eu uso para fazer o cálculo de pontos finais. Minutos, por sinal. A tabela de conversão eu já vou inserir aí. É essa aqui, tá? Então essa tabela de conversão que eu vou utilizar. Nessa tabela de conversão, um arquivo simples vale quanto? 7 pontos. 2 vão valer 14. Uma entrada complexa vale 6 pontos. Então, em pontos brutos, esse aqui está valendo, está totalizando aí 12 pontos, 20 pontos de função brutos.
ajustar aqui, atualizando 20 pontos de função bruto para essa tela. Bom, o sistema teria que ter outras telas, obviamente, né? E aí eu acrescentaria telas de relatório, certo? Outro tipo de tela de cadastro, quem sabe, e aí iria somando nessa pontuação, tá? Vamos ver um outro exemplo aí onde tenha tela de tenha saída. Esse cara aqui, ó. Então aqui é uma tela um pouquinho mais complexa. Quantas tabelas posso estar referenciando aqui? Eu vou ter uma tabela de entrada, intervalo e os tempos de controle de uma folha ponto. Tá? Para acessar isso aí, eu vou ter que fazer uso de um arquivo com uma tabela, né? Tabela com o nome do usuário. Eu vou ter que ter uma outra tabela com as datas. Ou não, vou ter duas tabelas. Uma com o nome do usuário, uma com os dados do usuário, né, o identificador dele, o nome dele, e uma outra tabela com a data e hora. E o tipo de inserção que você está fazendo. Repara que nesse caso aqui não é tão simples, você teria que pensar um pouco mais sobre a organização que você está propondo, mas a princípio eu acredito que com duas tabelas você conseguiria resolver essa situação aqui. E quantos campos eu estou acionando? Eu tenho campos, 3 campos aqui em cima, 4, 5, 6, 7, 8 campos, fora o identificador do usuário. Então aqui eu vou ter eu vou ter 9 campos, provavelmente. Talvez precise mais, mas a princípio 9 campos. Bom, nessa configuração, eu usando 2 arquivos e referenciando 9 campos, eu vou ter uma saída média. Tá? Essa tela aqui vai me responder por uma saída média. Bom, eu vou precisar fazer consultas, eu vou precisar inserir algum dado. Acredito que eu vou fazer uma inserção aqui. Se eu colocar, por exemplo, o horário, né? Que aparentemente é o que eu vou fazer nessa tela aqui, vou fazer o registro de horário. Mas repara que essa tela, ao mesmo tempo que eu estou fazendo o registro de horário, que é uma entrada, eu também estou precisando listar os outros dados até o momento, que é uma saída. Então ela tem mais a ver com uma apresentação de uma consulta do que com a inserção de dados. Mas essencialmente ela é uma inserção de dados, uma tabela de entrada. Então tu teria que fazer o cálculo usando aquela tabelinha para ver. Provavelmente fosse uma simples, pelo que dá para ver aqui, né? É um tipo de dado basicamente que você está usando, né? E vários campos, mas um tipo de dado somente vai dar uma consulta assim, uma entrada simples. A saída é média. Bom, o que mais? As consultas, né? Porque em cada ponto aqui tu está fazendo consulta. Daí a consulta é que fica mais complexo, né? Porque tu tem que calcular tanto a parte de entrada quanto a parte de saída, que está aqui embaixo, e qual delas que vai vencer. Ora, a parte de entradas e
aí, no caso de consulta, tu vai usar apenas o identificador e o campo em si. Não, é apenas o identificador e o dia. Então são dois campos, data e a ID do usuário. Então aqui na consulta de input, são duas tabelas com dois campos, é simples. Agora o